Rápido. Bem, boa noite. Vamos iniciar agora a disciplina de Direitos Humanos de Povos e Comunidades Tradicionais. Essa disciplina tem algumas atividades assíncronas, essa é a primeira atividade assíncrona da disciplina, e a gente vai fazer agora inicialmente um pouco da apresentação da disciplina, né, para as pessoas que estão acompanhando aqui, para quem for acompanhar também depois a gravação. E qualquer coisa, viu, pessoal, vocês que estão aí, eu vou fazer uma leitura daquilo que está no slide, explicar um pouquinho, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram, ou sugestões, enfim, é importante que vocês possam colocar as questões para a gente poder fazer um acordo, né, nesse primeiro momento. A disciplina, vocês veem que a disciplina tem um período longo, né, do dia 19 de outubro, que foi ontem, mas por uma questão mesmo eu achei melhor começar hoje, apesar de que está vinculada para ontem, e ela vai até o dia 18 de dezembro. Não era a pretensão inicial que fosse até o dia 18 de dezembro, na verdade a pretensão era que fosse até o dia 24 de novembro, só que a Fran encontrou um problema na hora de fazer o cadastro, o sistema não estava permitindo que fosse feito o cadastro, estava dando conflito com outra disciplina, se fechasse no dia 24 de novembro, então eu teve que estender até o dia 18, e por conta disso também eu estendi um pouco mais algumas atividades assíncronas, para que a gente possa cumprir com esse cronograma que foi estabelecido, tá? Eu vou fazer uma apresentação da disciplina, tá? E aquilo que eu planejei, com breves considerações sobre o percurso da disciplina, os acordos com vocês, os discentes e as discentes aqui, né? Porque nós temos uma composição basicamente de mulheres. Eu acho que isso até é uma questão também a se discutir, né? Esse empenho de vocês enquanto mulheres de povos e comunidades tradicionais de estarem querendo e se esforçando para poder fazer essa continuidade do percurso acadêmico, mesmo nesse circuito da educação à distância. Então, eu já parabenizo vocês por essa decisão, né, e por toparem, né, conosco assumir essa tarefa de fazer uma educação à distância nessas condições que a gente sabe bem que não são as condições ideais, mas que são as condições que nós vamos ter para poder desenvolver as atividades da disciplina. Tá? Aqui uma foto de um indígena. Eu tentei ver a etnia o povo desse indígena, mas não consegui nessa foto. Mas aqui uma coisa que eu desde já quero falar para vocês, é que vocês tenham muita consciência disso. Eu sou advogado, eu me formei, né, eu estava falando com o pessoal que entrou antes, formei em Direito na UFPA, eu fiz mestrado em Direito na UFPA e fiz doutorado, terminei em abril, também Direito na UNB. Sempre nas minhas discussões de pesquisa são discussões no mestrado e doutorado, perpassando crianças e jovens indígenas, né, e a construção dos seus direitos humanos, suas políticas públicas. E uma coisa que eu sempre falei para todas as turmas, né, desde a primeira turma do Edson, né, que eu acompanhei, é que a gente, enquanto advogado, a gente tem a tarefa chata de fazer o que esse indígena está fazendo, de ler os documentos jurídicos. E muitas vezes as pessoas recorrem até nós, né, porque a gente lê os documentos jurídicos. Muitas vezes não seria necessário recorrer até nós, porque se você lê, se tomar conhecimento dos seus direitos, você pode, inclusive, pleitear ele diretamente. Há alguns instrumentos jurídicos, como habeas corpus, habeas data, ação popular, que são documentos que qualquer um pode fazer, independente de ser advogado ou não, né? E é importante saber que o mais importante é você ter conhecimento dos seus direitos. A melhor forma de poder fazer isso é lendo as leis, lendo a Constituição, como esse indígena está fazendo, né, e tentando entender por que aquilo foi lá colocado e qual a aplicação daquilo para as demandas de vocês. Então, eu achei muito bacana essa foto. Eu volto a dizer, não sei qual é o povo desse jovem aqui, mas é muito interessante que ele simboliza um pouco daquilo que eu quero que seja a pauta da nossa discussão também aqui na disciplina, e ao longo das outras disciplinas, né, que vocês possam ter
a iniciativa e a autonomia de irem atrás desses documentos, de buscar informações sobre os seus direitos, irem além daquilo que a gente coloca aqui na disciplina, que é um recorte que eu faço, mas certamente muitas outras coisas são importantes de serem também trabalhadas com base nas demandas e na perspectiva de atuação profissional de vocês. Utilizem isso. Eu sempre digo que, na hora dos conflitos, na hora das negociações políticas, os argumentos mais fortes são os argumentos jurídicos, aqueles que a gente consegue, de alguma forma, algumas vezes, reverter a adversidade nas correlações de força que a gente tem nos nossos embates, nas nossas negociações, nas questões que a gente quer ter alguma conquista, seja individual ou coletiva. Tá? Esse é o conteúdo que eu pensei para um conteúdo que eu distribuo em 4 unidades. Uma primeira unidade que a gente vai trabalhar hoje, pensando a perspectiva do constitucionalismo intercultural e da cidadania diferenciada. Eu vou entrar mais a fundo nessa discussão, mas só para que a gente possa entender a importância daquilo que esse indígena está fazendo, para a gente compreender a Constituição Federal como marco zero, como o primeiro ponto de discussão dos direitos de povos e comunidades tradicionais. E junto com isso, aquilo que foi constituído com a Constituição Federal de 88, que é a ideia da cidadania diferenciada, e que é o exercício de pensar a cidadania numa perspectiva mais adequada para povos e comunidades tradicionais, ou seja, o exercício de pensar a atuação do Estado, a atuação da sociedade, e o tratamento que tem sido dado para vocês, e que vocês, evidentemente, nesse exercício também têm com relação ao Estado e à sociedade, numa perspectiva diferenciada. Isso a gente também vai exercitar mais ao longo dessa primeira unidade que começa hoje. Segunda questão, uma segunda unidade, e aí eu entro mais no fundo numa discussão que é seminal, uma discussão que é fundamental, que é a autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais e os macro-direitos relacionados à autonomia, participação e reparação. Se a gente puder dizer, e eu vou entrar mais a fundo nisso mais adiante, mas se a gente puder dizer qual é a base filosófica, a base de justificação central dos direitos que vocês possuem, desde, talvez, de 1948, quando começam a surgir os primeiros tratados de direitos humanos que discutem a questão racial, que discutem a questão étnica, e a gente vai analisar um pouquinho esse percurso. A base é a perspectiva da autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais. Essa é a ideia da autodeterminação, a gente vai discutir também, ela é fundamental, e junto com a autodeterminação tem 3 linhas que eu chamo de macro-direitos, que são fundamentos centrais para vários direitos que vocês vão trabalhar ao longo dessa disciplina, ao longo das outras disciplinas, que é a perspectiva da autonomia, da participação e da reparação. De certo modo, todos os direitos que vocês forem discutir, que a gente for discutir, educação, saúde, terra, trabalho, geração de renda, direitos sexuais e reprodutivos, direito de criança e adolescente, todos esses direitos, meio ambiente, todos esses direitos, eles vão ter ligação ou com autonomia, ou com participação, ou com reparação. E aqui eu pego a fundamentação de um grande intelectual indígena, que é o S. James Anaya. O S. James Anaya ele já foi relator das Nações Unidas para a questão indígena, e ele é professor no estado de Texas e nos Estados Unidos, ele é um indígena, e ele trabalha a perspectiva da autodeterminação dos povos indígenas, e eu trago uma perspectiva mais ampla para poder pensar povos e comunidades tradicionais, e ele trabalha também a perspectiva de ramificar nesses 3 macro-direitos, que é autonomia, participação e reparação para os povos indígenas, e aí eu trabalho uma perspectiva mais ampla para pensar povos e comunidades tradicionais. Então, esse é uma unidade muito importante, a gente fazer uma discussão profunda. Sobretudo, a gente vai trabalhar muito com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar dessa convenção, certamente, em algum momento das outras disciplinas, vocês já ouviram falar dessa Convenção 69, que é o principal documento jurídico, fora da Constituição,
é o principal documento jurídico a nível internacional que traz os direitos internacionais de povos e comunidades tradicionais, né, e é fundamental que vocês possam ter o domínio completo desse documento. A gente vai trabalhar somente a parte inicial, onde vão ter as principais questões gerais, digamos assim, dos direitos, ou os direitos fundamentais de povos e comunidades tradicionais. E aí entramos na unidade 3, tá, logo em seguida, que a gente vai fazer uma abordagem específica de um desses instrumentos jurídicos que hoje no Brasil, desde 2014 para cá, tem sido utilizado um exercício de ser pensado como uma estratégia política para fortalecer a autodeterminação de povos e comunidades tradicionais. Digo, o conteúdo é uma abordagem teórica, prática e metodológica do protocolo comunitário de consulta e consentimento livre, prévio e informado. O protocolo de consulta, protocolo autônomo de consulta, enfim, os termos podem variar um pouco, mas a ideia é pensar como esse instrumento, o protocolo de consulta, ele é um instrumento fundamental de ser discutido nas comunidades, nos grupos de pertença de vocês, ou nos grupos que vocês atuam, ou têm relações familiares, ou políticas, ou, enfim, de militância, como instrumento de fortalecimento da relação que se quer estabelecer com o Estado, né, e com a sociedade. Né, e esses protocolos eles são cada vez mais sendo utilizados, não somente por aqueles que iniciaram esse processo no Brasil, que são os povos indígenas, mas temos já comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades de apanhadores de flores sempre viva, comunidades de fundo de pasto, comunidades de quebradores de coco-babaçu, enfim, temos várias comunidades que já vêm desenvolvendo protocolos de consulta para, de fato, utilizar isso como exercício de fortalecimento da sua organização social e que isso possa ter uma utilidade para vocês também. Tá? Vocês estão ouvindo aí uma criança, não se preocupem, já expliquei aqui, que é meu filho, o Pedrinho, está com 10 meses, já está indo para o quarto aqui para poder dormir, só que ele não quer dormir. Então, essa negociação política também está ocorrendo agora. A Estela, minha esposa, está nessa negociação agora. Tá? É assim mesmo. Não, é a Brisa que está aqui, a minha enteada. O item, uma unidade 4 que a gente vai discutir, para poder fechar essa discussão, só ver aqui, vocês estão conseguindo ver, né, gente? Está todo mundo vendo, né? Enfim, vou continuar porque estou entendendo. Eu não estou vendo, mas deve ser a minha internet. Tudo bem para mim. Você não está vendo? Tudo bem. Mas você está me vendo? Não estou vendo, mas acho que a minha internet. Eu também não estou enxergando nada, não. Acho que a minha internet está ruim. E aí eu agora eu estou vendo. Nada. Você não está vendo isso aqui? O slide. Agora eu consegui ver. Conseguiu ver? Mais alguém conseguiu ver? Eu não consigo, é por causa que eu estou no celular, professor. Depois eu revejo a aula, tá? Eu estou vendo, professor. Eu estou vendo o senhor de boa mesmo. Mas a apresentação do slide, está vendo? Não está aparecendo o slide. Eu estou vendo o senhor só. Tá. Então, deixa eu ver se Professor, eu também estou vendo só o senhor. O slide não. Eu mudo aqui o formato de apresentar, tela inteira. Vamos ver aqui se vai funcionar. Acontece, pessoal. Conseguem ver agora? Sim, agora sim. Está vendo o slide, né? Sim, Continua vendo o senhor. Oi? Eu continuo vendo o senhor. Professor, Oi. mas eu acho que é porque eu estou no celular. Tudo bem. Aqui está dando para ver o senhor e o slide. Tá, tudo bem. Mas então tá dando para ver, né? Eu não enxergo direito por causa que eu estou no celular também. Não, tudo bem. E aí, a última parte da disciplina é um pouco pensando na própria prática docente de vocês. Então, eu vou fazer uma discussão de uma abordagem didático-pedagógica da educação sobre os direitos de povos tradicionais em ambientes escolares e não escolares, tentando pensar com vocês como a gente pega esse conteúdo que está sendo discutido, né, dos direitos,
e como a gente trabalha isso na prática docente, né? Quais as estratégias pedagógicas, quais as estratégias didáticas, né, para a gente, de fato, fazer com que isso tenha uma utilidade, sobretudo para uma das referências, não necessariamente a única, mas uma das que vocês podem estar atuando, principalmente que é a escola, e certamente pensando naquilo que a gente discute em termos de direitos humanos, que é uma educação em direitos humanos, esse conteúdo ele cabe de maneira muito, muito boa, né, nesse debate, e a gente precisa só exercitar e ver como isso pode ser, de fato, colocado em termos de prática docente. Então, quero fazer uma discussão bem focada também nesse ponto com vocês, pensando também nesse exercício da utilização na prática docente desse conteúdo. Bem, não sei se vocês estão vendo, mas aqui está um quadro com as aulas síncronas, tá? Sempre através do Google Meet, né, que é a plataforma que a gente vai utilizar, que você já vem utilizando também, então, com a disciplina da Elaine e com a Jéssica. Então, a previsão, o meu planejamento é toda terça-feira, mas não toda terça-feira até o dia 18 de dezembro, pelo amor de Deus, não é assim, não precisa me apedrejar desde agora. Tá? São 4 aulas, tá, que eu tenho planejado. A primeira é essa, né, no dia 20 do teste, que a gente está desenvolvendo agora, sempre das 7 às 9 horas. Tá? A segunda, e aí já vou pedir para vocês assim, desculpa, ao mesmo tempo peço a compreensão, porque eu sei que essa é uma semana, a próxima semana é uma semana muito cheia, né? A disciplina da Eliane com a Jéssica vai intensificar muito na semana que vem para poder encerrar, mas eu não queria deixar para novembro, porque também depois da disciplina da Eliane com a Jéssica já entra uma outra disciplina, acho que do Gustavo, no início de novembro, e também iria conflitar com os horários, não teria como, em algum momento a gente ia conflitar, aliás, a gente já está, né, nesse processo de atividades simultâneas. Eu sei que é um pouco desconfortável, eu sei que é um pouco que sobrecarrega, de certo modo, mas essa é a nossa realidade nessa perspectiva da educação à distância. A gente não teria como fazer disciplinas que fossem... Até teria, mas a gente não conseguiu organizar o planejamento para que pudesse fazer disciplinas que terminassem e depois começassem outra, até porque isso demandaria um tempo, né, muito maior, enfim, mais ou menos uns 20 dias para cada disciplina, e não teria... os meses todos até fevereiro não dariam conta. Lembrando que em dezembro a gente vai só até a metade, né, e depois não tem mais como a gente, né, continuar, até porque tem final de ano e todo mundo também quer ter um final de ano mais tranquilo. Então, a ideia é fazer a segunda aula no dia 27, terça-feira que vem, tá, para discutir a autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais e seus marcos de direitos. Eu sei que vocês têm uma atividade de ensino, né, da disciplina da Eliane com a Jéssica, que é de 4 às 6, a Jéssica já começou. Tempo comunidade, né? Tempo comunidade? Não é da história da educação? Então, a gente ainda está nas duas. Tem atividade das duas. Para terça-feira? Não, vai ser na quarta, eu acho, tempo comunidade. O tempo comunidade vai ser só 28, Fran. Tá, tudo bem. Quarta-feira, né? Tá, é só para eu saber, não se preocupe. Então, é isso. Então, ficou para o dia 27, de 7 às 21. Volto a dizer, peço a compreensão de vocês, a gente precisa, enfim, lidar com esse cenário, mas depois vocês veem que a terceira aula é só no dia 17/11, quer dizer, passa mais ou menos uns 20 dias, que é o período em que outras disciplinas vão estar ocorrendo. Isso não quer dizer que a gente não vai ter atividade, a gente vai ter atividades assíncronas, né, que são atividades feitas na medida em que vocês tenham condições de fazer, no período que elas vão ocorrer, que eu vou apresentar mais adiante. E no dia 17/11, que é uma terça-feira, a gente volta para discutir protocolos comunitários de consulta. No dia 24, nossa última aula presencial, na verdade, virtual, nossa última webconferência, como é o termo, né, que está sendo utilizado, é sobre a abordagem didático-pedagógica da educação sobre os direitos de povos e comunidades tradicionais. Essas datas
eu entendo que não há um conflito de horário, né? Com exceção do dia 27, nós não temos um conflito de dia, que eu planejei da maneira que fosse mais adequada para que vocês não pudessem sobrecarregar. Infelizmente, no dia 27, a gente teria que fazer esse esforço. Entendo que é a semana toda, né? E também queria pedir essa comissão porque não queria deixar para muito depois, porque eu acho que se deixasse para novembro, a gente perderia o fôlego de uma discussão das atividades assíncronas, que eu vou apresentar mais adiante, que é importante que eu faça um debate ainda nesse momento, uma discussão com vocês ainda nesse momento. Tá? Queria dizer que deixa eu ver aqui, que as aulas síncronas ficarão gravadas e acessíveis, né, via Google Drive. Vou repassar para vocês o link de acesso de cada aula e também, entrando aqui, antes de entrar na outra discussão, tudo bem, pessoal? Estão de acordo? Querem colocar alguma questão? Ó, silêncio no direito. Eu acho que para mim tá bom. Tá Pra mim certo. também. Pra mim tá bom também. Tá bom, né? Tá, enfim, eu sei que é um esforço, né, da gente conseguir fazer as atividades virtuais, não é aquilo que necessariamente deveria ser se fosse uma questão mais presencial, mas a minha preocupação também é de não sobrecarregar tanto, né, sobretudo a questão de vocês terem acesso à internet, me preocupa muito, né, e não forçar muito a questão das aulas virtuais, porque eu sei que também é complicado para poder ter acesso à internet nesse período, para poder ter essas aulas virtuais. Mas isso não quer dizer que vocês não vão ter várias outras atividades que vão ocorrer, que vão exigir também essas aulas virtuais. Como é que ficam os atendimentos a vocês, né? Atendimentos assim como com a Eliane e com a Jéssica, via WhatsApp ou por e-mail. Nós vamos ter 8 atendimentos. Na medida em que vocês também, os atendimentos são bem, assim, na medida que vocês queiram, né, e possa ser que, caso queiram trabalhar, tenha alguma demanda mais urgente, enfim, fico disponível também, não quer dizer que só nesse momento, mas nesse momento para a gente poder ter um planejamento que aqui a gente vai conseguir ter mais tempo para poder dedicar a um atendimento qualificado para vocês. Então, o primeiro atendimento já é amanhã, sempre das 7 até as 10 horas, né? Então, basicamente, com atendimento sobre o tema da disciplina da aula de hoje, tá? E o segundo, no dia 29/10, que é uma quinta-feira. Eu sei também que no dia 29/10 vocês têm uma atividade à noite, na disciplina da Eliane, então deixo aí, mais uma vez, uma exceção, tá? Porque é só esse dia, é só nessa semana mesmo. Fica o segundo atendimento, que e também uma exceção, que é uma quinta-feira, sobre a unidade 2, né? Mas na verdade não pode ser a unidade 2, que a gente nem viu a unidade. A gente vai ver no dia 27, desculpa, estou confundindo aqui sobre a unidade 2, que é no dia 27. Tá? Depois a gente só volta a ter um atendimento no dia 18/11, depois da unidade 3, logo o dia seguinte a unidade 3, tá? Também de 19 às 20 e 22. No dia 25, também, logo no dia seguinte, que é uma quarta-feira, a unidade 4, né? A unidade 4 vai ser passada no dia 24, no dia 25 a gente tem um atendimento para poder fazer essa discussão. E aí vamos ter 2 atendimentos que vão ser focados no trabalho final. Eu vou trabalhar a discussão das avaliações, das atividades avaliativas no próximo slide. Mas quero dizer que no dia 8/12, que é uma terça-feira, eu vou fazer as orientações sobre o trabalho final da opção A do trabalho final. E no dia 10/12, para aqueles que optarem a opção B do trabalho final. Vocês veem que está 3 e 4, ou não conseguem ver alguns, mas é porque a opção A do trabalho final vai discutir mais o protocolo comunitário de consulta. A opção B vai discutir mais a questão da prática docente, né? E aí vocês têm a liberdade de escolher entre uma ou outra para poder fazer a atividade final, aquela que vocês tiverem mais confiança, interesse, enfim. Aí vai muito pelo critério de vocês. Tá? Se quiserem fazer as duas,
aí realmente eu diria que ia sobrecarregar. Mas se quiser, fique à vontade. Tá? Também não dá para fazer do ponto em dobro, né? Eu vou ter que dividir em dois para poder cada uma valer 5. Como ficam nossas atividades assíncronas, tá? O dia 19/10 começou ontem, mas na verdade a partir de hoje, até o dia 13/11, tá? Eu vou disponibilizar um dos textos, né? Que é um texto que eu escrevi em 2013, discutindo a categoria pós-comunidades tradicionais, discutindo como ela entra com uma perspectiva de sujeito de direitos coletivos, né? Discutindo quais são os entraves no direito para poder ter o reconhecimento mais adequado dessa condição de sujeito coletivo, né, de povos tradicionais, né, e aí seria interessante, é uma leitura obrigatória, tá, e também junto com isso eu coloquei um documentário, Raimundo a Quebradeira de Coco. Não sei se vocês já viram esse documentário, ele está disponível no YouTube, tá, e ele é muito interessante, é um documentário sobre as quebradeiras de Cupuaçu, uma região ali do Maranhão, e com foco na principal liderança delas, que é a dona Raimunda, e tem uma discussão muito interessante ali, que também eu acho bem bacana, e que certamente é próximo de muitas das comunidades de vocês, né, todo esse processo de reconhecimento identitário, de luta por direitos, de organização popular, né, de organização mesmo para poder reivindicar direitos, disputar sindicatos, de disputar processos de constituições de associações, constituições de formas mais auto-organizadas do seu trabalho, da geração de renda, enfim, tudo isso nesse documentário vai ser colocado, e a dona Raimunda tem uma expressão política e ética muito forte, né, e é muito interessante esse documentário. Na disciplina anterior, na disciplina que eu passei, essa disciplina para a turma anterior, que eu ministrei em 2015, a gente também discutiu esse documentário, foi muito boa, assim, foi muito impactante a forma como receberam esse documentário. Eu acho que valeria a pena repetir aqui, porque esse documentário é muito pedagógico e é muito esperançoso também, né? A gente precisa viver um pouco mais, com um pouco mais de esperança, seja porque nesse contexto da pandemia é tanta desgraça que a gente acompanha em termos familiar, em termos, né, de sociedade mesmo, que é importante a gente pensar em construir horizontes de esperança, e eu acho que esse documentário constrói um pouco isso. E com base na leitura do texto e com base no documentário, eu gostaria que vocês pudessem responder, né, um trabalho assim bem nada extenso, né, mas uma ou duas páginas, enfim. Também não tem limite, eu até coloco aqui observação 1, não tem limite, se quiser colocar só um parágrafo, enfim, fique à vontade, mas é um pouco refletir qual a importância da consciência da sua identidade para a luta por direitos, né, e como isso é abordado por Raimunda no filme, quais as relações possíveis com o texto de referência. Essa consciência da identidade, a gente vai discutir isso com base na Convenção 69, mas no texto e na fala da Raimunda, vocês vão ver muito essa ideia da consciência da identidade, né, e quanto isso é uma referência central para ela e para as quebradas de Cupuaçu, né, para que elas possam reivindicar o direito ao babaçu livre, né, que é o direito central de debate aí, né, que a terra pode pertencer a quem quer que pertença, mas o babaçu é coletivo. O babaçu é de uso solidário, é de uso daqueles que necessitam, né, e por conta disso a gente tem que ter acesso ao babaçu, ou seja, perpassar os donos das propriedades para poder ter acesso no babaçu. Para isso, tudo isso começou com uma discussão de consciência de identidade, né, de consciência de quem eu sou, com quem eu sou, qual é o meu projeto de sociedade, qual é o nosso projeto de sociedade, contra quem lutamos, né, e tudo isso perpassa essa ideia da consciência de identidade, né, e isso vai do dia 19 ao dia 13, o prazo de entrega dessa atividade é na sexta-feira, dia 13/11, veja, sexta-feira 13, né, uma coisa assim, para quem tem essa superstição, né, mas eu
vamos um pouco que relativizar essa superstição e entregar. Até aí, não precisa ser aí, mas também falo, não precisa ser nada muito complexo, tá? É mais uma questão de vocês terem apropriação da discussão do texto, terem uma apropriação do documentário e pensarem como isso tem uma relação com a ideia de consciência de identidade e aí a relação com as lutas por direitos. Uma segunda atividade, né, ainda desse processo durante as disciplinas, é a leitura de um outro texto, tá, do Joaquim Shiraishi Neto, chamado A Particularização do Universal, Povos e Comunidades Tradicionais, face às declarações e convenções internacionais. Esse texto está dentro de uma coletânea que é organizada pelo próprio Joaquim, que é chamado de Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil. Então, essa coletânea já está um pouquinho defasada, porque é de 2007, mas, assim, sendo bem sincero, não avançou tanto mais depois de 2017, né? A gente teve algumas outras normativas que possam ser agregadas, mas, assim, basicamente é o que está lá. E é importante porque esse livro ele reúne todas as normativas, todos os documentos jurídicos a nível nacional e internacional, e esse livro é fundamental, né? Como se fosse um livro de bolso mesmo, né? Para que vocês possam se utilizar eles quando necessário, né, nas várias normativas que estão lá, entre elas a Convenção 69 da OIT, a Constituição Federal de 88, a Convenção de Diversidade Biológica, enfim, para que possam, de fato, ter uma utilidade. Eu acho importante, um livro que já faz um exercício que é um dos principais, que é reunir tudo aquilo que é importante para vocês em termos jurídicos, né, e eu acho que vale a pena. Eu vou deixar disponível também, enfim, vai estar no... Isso é uma outra questão, observação 2, né, vai estar disponível no Google Drive. Eu vou passar o link para vocês desses textos obrigatórios e de outros que são textos de leitura optativa da disciplina, né, e que não necessariamente vocês precisam ler agora, mas podem utilizar eles como referência para outras leituras depois. Com base nesse texto de Joaquim Shiraishi Neto, eu queria que vocês pudessem, e com base também na experiência de vocês, no conhecimentos pessoais de vocês, responder também uma questão que é como tem ocorrido a luta por direitos em seu povo, em sua comunidade, no período da pandemia. Eu acho que é importante a gente refletir agora esse momento, quais as questões, as principais demandas que esse período vocês têm vivenciado e quais as estratégias de acionamento de direitos e instituições para a defesa desses direitos. Então, queria pensar um pouco esse recorte que vem de março para cá, né, e que como isso tem impactado, né, em termos certamente de saúde, mas também outras questões que vocês têm acompanhado, vivenciado, né, e como isso a gente pode pensar a partir de uma leitura de direitos, né, a partir de uma leitura de como isso tem sido também demandado para garantia de direitos, e eu acho que o texto de Joaquim Shiraishi, inclusive a gente vai trabalhar um pouco desse texto agora durante a unidade 1, ele também pode trazer alguns elementos interessantes para poder pensar esse momento que vocês vivenciaram e têm vivenciado até agora. Tá? A entrega desse segundo trabalho é para o dia 27/11 de 2020. Volto a dizer, nada muito complexo, não quero aqui sobrecarregar demais, eu quero que vocês possam fazer um exercício de leitura, né, que eu acho fundamental. Na verdade, é uma das questões que nós no ETNO temos cada vez mais nos empenhado, e eu acho que esse período de atividade assíncrona, né, até permite, esse período de educação à distância, até permite com maior facilidade. Vocês sabem bem a grande dificuldade, né, de fazer leituras ao longo das aulas intensivas, né, tem que separar algum período do dia, tem que ficar, enfim, até altas horas da noite, mas agora talvez vocês consigam organizar e ver um momento para poder fazer essas leituras e responder essa questão, que não é uma questão também muito complexa, basicamente pensar o que vocês têm vivenciado, tentar fazer uma relação com aquilo que o texto traz, para poder colocar essas respostas. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão em silêncio, estou entendendo que está tudo bem, né? Vou passar, viu? Vocês estão me escutando bem, então? Sim. Tá bom. Tá, qualquer coisa, podem entrar aí, tá? E também podem me passar os trabalhos por WhatsApp ou por e-mail, enfim. Eu coloquei Gmail porque, na verdade, é o meu e-mail, né? Mas é e-mail, né? O meu e-mail é do Gmail.
Meu vai Ei, ser professor? Diga. Quem está por falando? conta do celular. É Ingrid. Oi, Ingrid, diga. O meu vou botar pelo celular, pelo WhatsApp por conta do celular. É mais Tudo bem, fácil. não se preocupe, então eu só coloquei aqui, porque é uma apresentação de slide, mas eu fiz um documento, eu vou mandar para vocês também ali no WhatsApp, e vou colocar no link vou colocar no Google Drive também. Aqui é só porque eu estou fazendo uma exposição, mas não se preocupe, vocês vão ter acesso a tudo isso aqui, e vão ver com mais detalhes, enfim, uma leitura mais na medida em que vocês possam fazer uma leitura também. Se houver alguma dúvida, amanhã temos uma atividade das 7 às 22. Se a dúvida surgir de hoje para amanhã, fiquem à vontade, amanhã a gente pode também discutir isso, tá? E aí a gente vai para a atividade de avaliação final, né, que, na verdade, essas leituras aqui não são obrigatórias, são optativas. Tá? Essas leituras elas são basicamente se vocês quiserem alguma fundamentação, né, porque essa atividade de leitura obrigatória, eu não coloquei aqui porque não quero me estender tanto, né, mas é basicamente no documento, né, que consta o comando e o que eu vou mandar para vocês, eu vou ler aqui, que está aqui. Existem duas opções de trabalho para que vocês possam escolher, tá? Uma delas para poder fazer, né? Uma é para discutir os protocolos de consulta. E aí, o exercício de pensar, eu estou resumindo aqui, mas lá está detalhado, o exercício de pensar como fazer a implantação do protocolo de consulta na sua comunidade, ou se já existe, como fazer a utilização e a incidência política desse protocolo para que ele tenha, de fato, maior respeito, maior reconhecimento, maior efetividade. Tá? Aqui, no nosso grupo, alguma comunidade, alguma de vocês já tem o protocolo de consulta? Não, na minha não. Você já tinha ouvido falar dessa discussão? Eu ouvi na aula do professor Reinaldo, se eu não me falha da memória, uma indígena, ela trouxe e mostrou para nós que lá na comunidade dela tinha. Ótimo. Na atividade da professora Bianca, a gente discutiu bastante a questão do protocolo de consulta, se eu não estou enganada. Mas na disciplina do Gustavo, Ética no Desenvolvimento, a gente fez uma atividade em que a gente usou, inclusive, para apresentação, um protocolo de consulta lá dos Jurunas. Legal, muito bom. Então, você já tem uma boa base de discussão, já inclusive no próprio curso. Eu quero avançar mais nessa perspectiva do protocolo, porque, de fato, ele tem sido uma ferramenta fundamental para uma relação mais igualitária, né? Não vou dizer totalmente, mas uma relação mais igualitária entre os povos e comunidades e o Estado, né? Sobretudo o Estado, as empresas, e a sociedade como um todo. Quero pensar muito na perspectiva metodológica, né? Como fazer a implantação, como fazer, de fato, como vocês podem, depois dessa discussão aqui, indo para as suas comunidades, evidentemente agora, nesse período de pandemia, não vale a pena, porque não dá para reunir, né, todo mundo, mas podem, com muita segurança, fazer a implantação ou fazer a construção, né, desses protocolos através de oficinas que é a metodologia básica, né, e aí tem toda uma discussão de qual é o conteúdo para poder fazer esse debate, como, enfim, pensar nas perguntas orientadoras, né? Então, eu acho que vale a pena a gente exercitar mais a fundo, exercitar agora também, tá? E a segunda, e aí, para essa questão, eu vou disponibilizar para vocês não somente esse texto aqui da Érica Yamada, que é o texto que eu acho um texto fundamental, porque esse livro é um livro que ensina como fazer a construção, né, do protocolo de consulta, protocolo autônomos, como eles chamam de consulta. Então, eles dão passo a passo. Eu vou entrar muito na discussão desse texto na hora de fazer esse debate na unidade 3, mas vou também disponibilizar todos os protocolos de consulta que existem e que estão disponíveis, né,
tanto dos Jurunas quanto dos Munduruku, inclusive temos aqui um aluno Munduruku. Ele está participando das atividades aqui, da disciplina, das outras? Não, O Luiz, professor, ele ele não até se matriculou. Ele até se matriculou, só que o negócio da internet, eu acho, ele não conseguiu. Nós estamos na terceira disciplina e até agora ele não entrou. Eu acho que os professores orientaram ele a deixar, para ele não ficar, para ele não ficar depois, para ele não se prejudicar, né? Depois. Sim. Não, se tiver dificuldade de acesso, melhor cancelar e deixar quando vier presencial, para não se prejudicar mesmo. Porque os Mundurucus é um outro grupo, né? Inclusive, na discussão lá da época da implantação ou não da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, todo aquele conflito eles fizeram, né? O protocolo de consulta Munduruku está acessível, eu vou disponibilizar para vocês, mas seria bem interessante se o Luiz estivesse participando, que ele pudesse falar, né? Porque, enfim, é melhor do que ele, ninguém mais, né? Então, seria bem legal. Via de regra, eu faço isso na disciplina, vocês um pouco que vão perceber isso. Se alguém tem alguma especialidade de atuação, por exemplo, alguém falou aqui do Ivanildo, né? O Ivanildo que foi alguém falou, não, foi a Neiva que falou, né, sobre o Ivanildo, e o Ivanildo é o nosso maior propagandista aí do curso, né? A pessoa que faz é o nosso maior marqueteiro do curso, né? Eu sei que aí pelo Marajó ele divulga, e que bom, né? Somos muito gratos pela essa divulgação e tem feito muito bem para poder expandir o conhecimento sobre o curso das comunidades e das pessoas que tenham interesse, né? Mas Ivanildo, na outra disciplina, quem conhece o Ivanildo sabe que ele trabalha muito com agricultura, com alimentação. Oh, meu Deus, como é que é mesmo? Tem alimentação, programa de alimentação direto na escola. PA, PENAI. Isso, PENAI, isso. E aí, pedi para o Ivanildo fazer uma apresentação durante a disciplina. Mesma coisa o Roosevelt, que é um outro, o Pereira, que vocês devem conhecer. Ele trabalha muito, ele tem uma perspectiva bem interessante de monitoramento das políticas públicas, de acessar sites que assim, são bem realmente difíceis de acessar, para saber o que o município está utilizando, o que ele está comprando, e aí pedi também para o Pereira fazer uma exposição sobre isso, ou seja, valorizar também o conhecimento de vocês, e seria muito interessante se tivesse alguém aqui que já tivesse um protocolo de consulta implantado na sua comunidade, vigente na sua comunidade, certamente nessa unidade 3 valeria muito a pena que pudesse explicar como foi a construção, qual a importância, qual está sendo a utilidade. Mas, como o Luiz não está participando, eu vou fazer uma discussão aqui com base na parte mesmo teórica, né, e com parte na base metodológica do protocolo de consulta, e ele vai servir para essa avaliação, uma delas. A outra é o texto da Vera Maria Candal, Educação e Direitos Humanos, Currículo e Estratégias Pedagógicas, e esse texto vai também propor algumas estratégias pedagógicas e pensar qual a importância de discutir os direitos dentro da prática educacional, né, e como isso pode se encaixar no currículo, né, currículo formal, por assim dizer, que eu acho bem legal esse texto da Vera Maria Candal. A Vera Maria Candal tem vários textos interessantíssimos, ela trabalha muito na perspectiva da interculturalidade na educação, e vale a pena, sim. Eu vou deixar também disponível alguns outros textos dela, mas esse aí é o que eu queria que ficasse mais no horizonte de vocês, caso vocês queiram ler, mas eu volto a dizer, uma leitura optativa, não necessariamente vocês precisam fazer para a avaliação final. Tá? A avaliação final, eu vou entrar amanhã no atendimento, um pouco também nela, caso vocês queiram, mas eu vou mandar o documento para que vocês tenham informação da avaliação final. A primeira é para pensar o protocolo de consulta, como ele poderia ser construído na comunidade. A segunda é para pensar um plano de ensino, né? Se vocês optarem pelo plano B, seria basicamente construir um plano de ensino, justificando a importância de pensar uma educação em direitos na comunidade, e mostrando, em termos de metodologia, o público que vai ser parte dessa aula, né? E os resultados que vocês acham que seria interessante ter a partir dessa prática docente, né? Então, é um pouco pensar mesmo um plano de ensino
e com base também nos referenciais teóricos que a gente vai disponibilizar e com base na discussão ao longo da disciplina. Tá? Para esse, a entrega é até o dia 18/12, então fica ali até o final da disciplina, tá? Para vocês entregarem, mas eu volto a dizer que a gente vai ter 2 momentos aqui no dia 8/12 e no dia 10/12 para poder fazer uma discussão específica, uma orientação específica, caso tenham dúvidas, caso não tenham algumas questões que você queiram tirar, buscar informações, enfim. Tá? Vamos ter 2 atividades de atendimento diretamente focadas nessa avaliação final. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tá bom. Então, quero começar a unidade 1. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom, estamos aqui 8h15. Quero começar a unidade 1 e queria um pouco refletir com vocês sobre essas imagens aqui. Tá? A gente vai discutir constitucionalismo intercultural e cidadania diferenciada, e queria pensar com vocês para você, quem são essas pessoas, o que elas representam, qual a ligação entre elas. Quem poderia colocar aqui um pouco da sua opinião? Vocês estão vendo essas pessoas? Não estão vendo, mas... Estou conhecendo o Chico Mendes. Quem? Chico Mendes, a primeira imagem do sindicato. Do sindicato, né? Tem aí até o sindicato por trás, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, no Acre. Isso, é o Chico Mendes. Chico Mendes. E o que ele representa? O Chico Mendes, ele foi uma pessoa que morreu, né, em defesa, aí junto com o movimento social, em defesa dos nossos direitos. Então, ele é uma pessoa que é uma referência para os povos, comunidades tradicionais e agricultores familiares, né? A morte dele é uma representação de conquista para muitos povos, muitas comunidades. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. E muito bom, é isso mesmo. O Chico Mendes, essa é a importância dele. Na época, nesse momento, naquele período, né, pertença à construção identitária enquanto seringueiro, né, e desenvolveu toda uma estratégia chamada de empate, né, que é uma estratégia de reivindicar direito à terra, a defesa da terra, né, do território. Isso teve uma série de repercussões até internacionais, para pensar a questão da proteção ao meio ambiente, para pensar a questão da extração sustentável dos recursos naturais. Enfim, Chico Mendes ele tem toda essa importância, e tanto é importante que nós temos um instituto só, no Instituto, né, de Conservação do Meio Ambiente, Chico Mendes, né, que é em homenagem a ele. E essa segunda pessoa que está aqui, esse rapaz aí, com essa pintura na cara, vocês sabem quem é? Acho que se explicar o silêncio, estou entendendo que ninguém sabe o que é, né? Esse é o Ayrton Krenak. O Ayrton Krenak, ele está nesse momento fazendo uma exposição no plenário do Congresso Nacional e buscando explicar a importância dos congressistas, na época dos parlamentares, acolherem a proposta do movimento indígena, que veio a se constituir no artigo 231 e 232 da Constituição Federal de 88, que estão lá os direitos dos povos indígenas. Ayrton Krenak faz essa exposição. Enquanto ele está fazendo a exposição, ele começa a se pintar de urucu, genipapo, desculpa, que é preto, né? E ele começa a se pintar para mostrar como ele pode fazer. Ele estava, se você não consegue, mas ele está de paletó. Claro que ele tem, isso não é uma coisa, traços indígenas, mas ele tem traços que possam ser considerado uma pessoa indígena. Não necessariamente por ter traço você precisa ter traços para poder ter essa identificação. Enfim, tem toda uma questão também de construção identitária, mas ele tem, né? Então, a ideia a estratégia foi mostrar que ele começou o discurso como alguém que poderia ser um paletó, enfim,
e começou a colocar uma construção facial, né, como indígena, quer dizer, uma pintura indígena, mostrando que, independente de ser ou não indígena, todos têm que assumir a defesa desses direitos como direitos fundamentais, tanto para os povos como para a sociedade como um todo. E aí foi um discurso muito emblemático, que está no YouTube, quem tiver interesse, porque, de fato, foi um discurso que ele termina todo pintado de genipapo, rosto, todo negro, né? E isso é muito impactante, e o discurso dele também é muito impactante, né? Para poder dizer que a gente não quer nada mais do que só os nossos direitos, não quer nada mais do que a nossa terra, o direito de ter a nossa vida do modo como a gente quer, né? Então, isso é fundamental. E a terceira imagem é Ulisses Guimarães. Na época, Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, na época eu estou dizendo 87, 88, né, quando nós tivemos a discussão da Constituição Federal de 88, né, tudo isso aconteceu ali de 86 até 88, né, e Ulisses Guimarães foi o coordenador geral, digamos assim, de tudo isso, foi quem assinou a vigência, né, colocou em vigência a Constituição, que ele está segurando aí. Na época, onde apareceu essa foto, ele fez um discurso dizendo que essa era a Constituição cidadã, né, a Constituição que trazia uma série de novos direitos ligados a direitos fundamentais para uma série de pessoas, tentando construir também uma referencial de um Estado mais democrático. A gente precisa lembrar que a gente estava saindo da ditadura militar, né, 85 começa a redemocratização do Brasil, e esse foi um passo fundamental para que a gente pudesse ter, de fato, a democracia restaurada no Brasil de maneira mais consolidada, se bem que até hoje ela continua muito frágil, ainda mais no governo que a gente está vivendo hoje, do nosso excrescentíssimo Bolsonaro, né? Então, basicamente, essas três imagens, ela tem uma relação muito importante, que é uma relação de que todo mundo, ou os seringueiros, os indígenas e os deputados, estavam voltados para poder disputar, viver a Constituição de maneira muito viva naquele momento, né, lutar para a garantia dos seus direitos, para que eles pudessem, suas demandas, né, políticas, pudessem ter uma inscrição constitucional. O movimento indígena se constituiu naquele período, né, de 80, mas ao mesmo tempo o movimento, na época, o Conselho Nacional dos Seringueiros, CNS, hoje, não ainda a sigla, mas o Conselho Nacional dos Extrativistas, também se constituiu naquele momento para poder fortalecer as suas reivindicações, ter uma atuação nacional e até internacional, né, e ter uma incidência, né, ter uma maior atuação, uma maior força de atuação da Constituição, né, e esses dois movimentos, os seringueiros e os indígenas, se aliaram para construir a Aliança da Floresta, né, que foi uma aliança muito importante, que durou durante algum tempo, né, e se aliou para poder, de fato, construir uma articulação que fortalecesse a pauta de ambos, que são pautas muito próximas, né, ligado à terra, ligado a desenvolvimento sustentável, ligado a identidade étnica, ligada a uma série de questões que perpassam também a vocês, né, que naquele momento essa janela de oportunidade foi muito importante, né, e esses movimentos e outros mais conseguiram aproveitar para ter a inscrição constitucional das suas demandas, e isso é importante que vocês possam entender, porque a pergunta é, mas por que trabalhar tais direitos desde a Constituição brasileira, que a gente vai ver também o latino-americano, né, porque há um legado histórico nisso, há toda uma série de lutas que foram feitas para que se pudesse, de fato, inserir esses direitos na nossa Constituição Federal de 88. Está certo que ali não estão colocados direitos para todos os povos tradicionais, há uma ênfase maior em alguns povos, em algumas comunidades, né, mas esse exercício ele foi fundamental para, inclusive, depois pudessem surgir outros direitos a nível que a gente chama de infraconstitucional, né, ou seja, abaixo da Constituição, e também direitos internacionais que foram fundamentais para que também se pudesse ter essa apropriação. Então, há um legado histórico que não pode ser esquecido, ainda mais hoje, tem que ser reconhecido, tem que ser ativada a memória e tem que ser utilizado cada vez mais
ainda mais hoje em dia. E há também uma hierarquia das normas, como a gente diz no direito, né? A Constituição é o principal documento jurídico no ordenamento jurídico brasileiro. Ela é, digamos assim, não há nada acima da Constituição, né? Ela é o que vai balizar, o que vai orientar todos os outros documentos jurídicos. Então, é a partir dela que a gente começa a discutir, né? E também, com base nesse exercício latino-americano, a gente poder pensar mais além, né? Ou seja, o que dizem outras constituições de outros países, como a Bolívia, como o Equador, a Colômbia, a Venezuela? O que a gente pode aprender de direitos que foram ali garantidos e que a gente talvez possa trazer para o nosso cenário brasileiro, né? Até porque a Constituição brasileira é de 88. No próximo slide vocês vão ver que muitas outras constituições vieram depois, trazendo outros direitos, pensando em outros direitos que na época não estava sendo pensado, né? Porque ali estava circunscrito algumas questões que eram mais elementares, mas depois se foi agregando novas questões para poder pensar enquanto direitos constitucionais, né? E aí uma sugestão de documentário que me parece muito legal é a Carta ao País dos Sonhos. Esse documentário, que também está disponível no YouTube, é um documentário que vai apresentar uma questão que foi muito interessante nesse período. Ulisses Guimarães, esse senhor aqui, ele definiu que seria importante que as pessoas tivessem a possibilidade de alguma forma, ter uma comunicação maior com a Assembleia Constituinte. E definiu que em cada agência dos Correios deveria ter cartas que fossem cartas padronizadas, que tivesse uma única pergunta: o que você gostaria que os deputados e deputadas acolhessem como um direito constitucional? Né? Essa não era bem essa pergunta, mas basicamente esse é o contexto da pergunta, né? E muitas pessoas foram nos Correios, pegaram essas cartas, escreveram o que achavam que seria importante e mandaram para a Assembleia Constituinte em 87. E aí esse documentário eles pegam essas cartas, leem e, se não me engano, em 2015, vão atrás dessas pessoas, de algumas delas, né? Vão atrás de algumas dessas pessoas para poder saber o que elas fazem hoje, como hoje elas refletem sobre aquilo que elas colocaram e como hoje elas refletem sobre aquele processo, né, que ocorreu de 86 até 88. Uma dessas pessoas alguns de vocês devem conhecer, Dom Erwin Krauter, que é ex-bispo do Xingu. Ele é uma das pessoas que escreveu a carta, né, em defesa dos direitos indígenas, essa carta, né, e depois ele foi entrevistado para poder reviver essa memória e pensar hoje, né, como ele repensa aquele período e essa possibilidade de ter, de alguma forma, participado da construção dessa Constituição de 88. Então, esse documentário chama Carta ao País dos Sonhos, porque basicamente são cartas que foram escritas pensando num país dos sonhos, né? Um país que tivesse mais educação, mais saúde, mais qualidade de vida, mais respeito à diversidade, né? E, inclusive, crianças escreveram as cartas, várias crianças, uma delas é entrevistada, que agora já não é mais criança, é um adulto, né? Então, é um documentário muito interessante, fica aí uma sugestão, Carta ao País dos Sonhos, que está no YouTube, tá? E que simboliza um pouco esse legado histórico da Constituição, né? E como isso marcou uma geração, né? Certamente, quem viveu de maneira mais presencial, né? Naquela época eu tinha 2 anos, né? Então eu nem lembro, enfim, só pelos relatos, né? Então quem viveu de maneira mais presencial sabe muito bem o que foi esse período da Constituição, da discussão da Constituição, e quanto ele ainda hoje é marcante, né, e precisa ser cada vez mais revisitado, né, para que a gente possa, de fato, lutar por democracia, por acesso a direitos, e não pelo contrário, né, por autoritarismo e por retrocessos a direitos. Né? Então, essa é uma perspectiva, e eu acho que o texto do Joaquim Schreich Neto ele vai muito nesse sentido, mostrar esse processo histórico e quanto isso até hoje é importante de ser discutido e utilizado. Então, ele vai dizer que no Brasil se verifica uma intensa mobilização pelo reconhecimento de direitos que é protagonizada pelos povos indígenas, povos quilombolas, seringueiros, castanheiros, quebradeiros de Cocobaçu, terins, faxinalense, comunidade de fundo de pasto, dentre outros. Né? Não necessariamente
todos esses povos aqui começaram ao mesmo tempo a reivindicar direitos, e a reivindicar direitos constitucionais, ou direitos, outros direitos, outros campos de direitos, né? Eu diria que na Constituição Federal você tem muito marcadamente a presença dos povos indígenas, né, no artigo 231, 232, dos quilombolas, na DCT, Ato de Disposição Constitucional Transitório, 68, que está lá no final da Constituição, e no artigo 216, né, e de alguma forma também tem os seringueiros na discussão do meio ambiente, né, o direito ao meio ambiente está lá colocado. Também, de alguma forma, também tem as comunidades, na época, comunidades camponesas, né, não se falava tanto em agricultura familiar, né, na discussão da reforma agrária, né, uma discussão que está na Constituição Federal de 88, né, que, de certo modo, foi impulsionado por esse movimento dos trabalhadores rurais, né, movimento camponês, né, que na época também reivindicou demandas que pudessem se inscrever como direitos constitucionais. Mas são basicamente indígenas, quilombolas, seringueiros e agricultura familiar, como hoje é definido. Né, depois, ribeirinhos, quebrador de coco-baçu, faxinalense e outros. Né. Nós temos hoje no Brasil reconhecidos oficialmente com vaga, tinha até certo tempo, né, antes do Bolsonaro extinguir esse conselho, o Conselho Nacional de Povos, pelo Estado, 28 categorias étnicas, além dessas aqui, então, por exemplo, andirobeiros, eu já falei, apanhadores de flores sempre viva, ciganos, que se auto-reconhecem como povo romani, eles não se reconhecem como ciganos, enfim, tem 28 categorias étnicas e cada uma delas, cada um tem o seu tempo, né, para poder se mobilizar, se organizar e começar a ter uma incidência para a conquista do direito, né, e evidentemente isso foi ocorrendo ao longo dos tempos, né, mas é importante que se tenha essa compreensão de que essa mobilização ela só foi possível, ou ela só conseguiu alcançar um outro patamar devido à posição que nós tivemos a partir de 88, seja por conta da Constituição, né, em termos de ter um documento jurídico que assegure uma força maior de reconhecimento da mobilização, da demanda por direitos, seja também por conta da democracia. Né, estarmos num regime que é permitido a liberdade de opinião, a liberdade de ação, de organização, né, mesmo sabendo que isso também não é assim, uma liberdade, né, totalmente permitida. Né, há muita criminalização nos movimentos sociais, né, há muita censura, né, e cada vez mais isso tem ocorrido, né, com base no nosso governo federal, né, a ideia de que, enfim, vocês lembram, né, da famosa reunião, né, de abril, né, em que o nosso ministro do Meio Ambiente diz o quê, né? Não tem que existir povos indígenas, povos ciganos, tem que ser tudo povo brasileiro. Né? Nessa fala, né, e na outra que ele diz também, né, que deixa a boiada passar, né, ou seja, deixa o retrocesso de direitos ocorrer, está bem mostrado qual é, né, a perspectiva que está colocada para a gente e o quanto a gente precisa se fortalecer, né, usando esses repertórios jurídicos, porque, evidentemente, essas adversidades estão muito bem colocadas aí, né, nesse cenário também governamental. Tá? E qual é a base da mudança? A base da mudança é, basicamente, as mobilizações étnicas e o que nós chamamos de tratados internacionais de direitos humanos. Né? É juntar toda essa mobilização que ocorreu nesse período de 88, de 80 para cá, né? Impulsionado por uma organização a nível nacional de muitos movimentos, muitos povos comunidades tradicionais, e isso deu uma outra condição de acesso aos espaços de tomada de decisão de políticas públicas, de orçamento e direitos, como a própria Constituição Federal, mas aliado também a um repertório de documentos jurídicos internacionais que vão pressionar, desde o internacional, o Estado a rever a sua atuação e a forma como trata juridicamente, né, povos e comunidades tradicionais. Então, a gente chama de uma pressão sanduíche, né, porque vem da uma pressão local, né,
de movimentos, mobilizações étnicas, uma pressão internacional e o Estado aqui no meio sendo pressionado por essas duas instâncias para poder instituir o que nós chamamos assim, dentro da teoria, toda a teoria constitucional do direito, de constitucionalismo intercultural. Né? Esse constitucionalismo intercultural ele não ocorreu só no Brasil. E aí, voltando no texto do Joaquim Shiraishi, vários países da América Latina têm alterado seus dispositivos jurídicos constitucionais e infraconstitucionais no sentido de reconhecer o caráter pluricultural e multiétnico de suas sociedades. Isso é muito importante, né, porque toda a formação do Estado, e aí eu não sei se ainda tem uma disciplina de nação e nacionalidade, não sei se ainda tem essa disciplina no percurso curricular de vocês. Tem essa disciplina ainda? Vocês chegaram a ver essa disciplina ou não? Não entendi qual disciplina você está perguntando. Nação e nacionalidade. Ainda não tivemos, eu não sei se daqui para frente vai ter. Não tiver, então não tem mais, porque na reformulação ele foi tirada. Mas no percurso curricular anterior do curso, tinha uma disciplina de nação e nacionalidade, que basicamente era para discutir como se construiu a ideia de nacionalidade. Né? Por que hoje a gente se reconhece como brasileiro, torce pela seleção brasileira, eu nem tanto mais? Por que hoje a gente, de fato, tem esse amor à pátria, por assim dizer? Isso não é algo que vem da origem. Né? Se a gente puder dizer em que momento surge a ideia de que nós somos parte de uma nação. Isso começou na década de 30, com Getúlio Vargas, né, que começa a instituir uma lógica de nacionalização das políticas e da própria atuação do Estado brasileiro. Né. Antes, o Estado brasileiro era muito restrito a sua atuação ao sistema de centro-sul, muito mais focado na região sul, sudeste e nordeste do Brasil, tinha pouco enraizamento para o interior do Brasil, por assim dizer, né, e para a região norte, muito pouquíssimo ainda. Tanto é que na independência do Brasil, a região norte, o Grão-Pará foi contra a independência do Brasil, né, teve que passar por uma guerra, né, para poder, de fato, se tornar, aderir à independência. Então, nós não tínhamos esse apego à nação. Isso foi uma invenção, né, e com o tempo isso foi naturalizado. Né, mas a ideia de ter heróis comuns, a ideia de ter um hino, de ter símbolos, isso foi inventado e foi, evidentemente, com o tempo isso foi naturalizado, foi adotado como sendo a prática comum. Né, mas foi preciso muito tempo para que, de fato, sobretudo as pessoas do norte do país se reconhecessem como brasileiros e brasileiras. Né, mas, basicamente, a nação, ela surge, o Estado surge com uma ideia de pensar uma nação, né, e de criar como se fosse um único vínculo homogêneo entre as pessoas, uma única cidadania, um conjunto de direitos homogêneos, né, e o Estado surge suplantando ou, de certo modo, tentando desqualificar, discriminar e, até certo ponto, extinguir tudo aquilo que tinha como identidades concorrentes à identidade nacional, que basicamente identidades étnicas. Seja na Europa, seja na África, seja na Oceania, seja na América Latina, os estados, quando surgiram com a ideia de fundar uma única nação e uma única nacionalidade e desqualificar e desconsiderar e, até certo ponto, extinguir tudo aquilo que houvesse como identidades concorrentes, sobretudo identidades étnicas. Né? Então, a ideia de integrar indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas na nação era uma ideia de pensar que eles se adequassem a essa lógica nacional e desconsiderassem e, com o tempo, deixassem de ser indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos. Então, essa ideia ela existiu até 88. A partir de 88, muda a chave de leitura do Estado brasileiro, né, ao se reconhecer que é um Estado pluricultural e multiétnico, ou seja, que junto com essa perspectiva de uma cultura nacional, ocidental, portuguesa, enfim, a essas várias migrações que vieram da Europa, alemão, italiano, enfim, e com essa ideia de uma construção
de uma nação, você tem várias outras culturas, vários outros grupos étnicos que já estavam aqui antes ou que vieram para cá também, indígenas, africanos que vieram para cá e se constituíram como povo afrodescendente, ou os quilombolas, né, que é um dos povos afrodescendentes, tem outro que é o povo de matriz africana, e ciganos, e com o tempo também extrativistas, ribeirinhos e outros mais, que fazem parte, alguns fazem parte, vocês fazem parte desse contexto. Então, foi muito importante esse período, foi muito importante demarcar isso na Constituição Federal, isso está na Constituição Federal de 88, isso está no preâmbulo da Constituição Federal de 88, né, antes de iniciar a própria discussão do direito, né, dos direitos constitucionais, está na introdução da Constituição, e isso vai estar também na parte inicial da Constituição, né, nos objetivos da Constituição, nos princípios da Constituição, vão estar lá a luta contra o racismo, contra o sexismo, contra a discriminação por classe, a luta pelo reconhecimento da igualdade dos sujeitos, né, e sobretudo entre homens e mulheres também. Então, são perspectivas muito importantes e que trazem a ideia, nesse caso aqui, de uma certa lógica de reconhecer a diversidade e reconhecer que ela tem autonomia de viver a sua vida independente dos interesses nacionais. Evidentemente, isso é uma questão formal, uma questão de direito. Na realidade, nós continuamos a ter essa perspectiva da integração, né, muito vigente na vida diária dos gestores públicos, na vida diária da aplicação das políticas públicas, né, que o esforço evidentemente, fazer com que isso modifique a lógica de atuação do Estado brasileiro e da sociedade. Mas essa perspectiva, como eu disse, o Joaquim Shiraishi frisa, e de fato é isso, vários países latino-americanos passaram por isso. Quando a gente for ver, alguns autores trabalham como ciclos. Tá? A nossa Constituição Federal faz parte do primeiro ciclo de constitucionalismo intercultural, né, que é o ciclo que dura, que é os anos 80. Né? Então, vocês veem que isso começa com o Canadá, em 82, depois a Guatemala, em 85, depois a Nicarágua, em 87. Todos esses países, essa data é a data da Constituição, quando ela foi promulgada nesses países. Né? E o Brasil, em 88. Esse primeiro ciclo de constitucionalismo intercultural introduz o direito à identidade cultural e ao pluralismo linguístico nas constituições. Né? Na do Brasil, por exemplo, você tem, né, o direito, no caso dos povos indígenas, à educação bilíngue. Né? E em outros países, como Canadá, Guatemala e Nicarágua, isso também aparece, e outros também aparecem, mas basicamente esses países tiveram essa contribuição às suas constituições. No caso do Brasil é um pouco diferente, porque o caso do Brasil está um pouco na transição entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Começa nos anos 90, e que esse segundo ciclo ele vai ser o que vai ser marcante nele é como a Convenção 69 da OIT, né, que eu já falei antes, como ela vai incidir nas discussões de direitos constitucionais nos países. Né? E o Brasil fica nessa transição. Ele tem um pouco disso, da Convenção 69, tem uma discussão sobre direito à consulta nele, mas ele também não tem tanta coisa além disso. Né? Basicamente, direito à consulta e mais nada. Mais nada que a Constituição, que a Convenção 69 traz, agrega mais. Já outros países foram além, né, e trouxeram mais elementos, né, daquilo que a Convenção 69 traz, eles também incorporaram no seu ordenamento constitucional. Por exemplo, a Colômbia foi o primeiro país latino-americano a reconhecer os sistemas jurídicos indígenas, e com o tempo também afrodescendentes. Né. Então, a Colômbia passou a reconhecer na sua Constituição Federal que não somente o judiciário estatal tem prerrogativa para poder decidir casos, conflitos, né, mas também os sistemas jurídicos, né, a justiça indígena e, com o tempo, a justiça afrodescendente, a justiça dos afrocolombianos, tem também a total legitimidade para poder resolver os seus conflitos internos, as suas autoridades e tudo mais. Né? Então, é uma inovação que a Constituição da Colômbia traz, que a nossa Constituição não traz. Né? E aí vem a do México, do Paraguai. A do Paraguai, por exemplo, foi a primeira Constituição
a reconhecer de uma maneira mais forte línguas étnicas, né? O Paraguai reconhece o Guarani como uma língua equiparada à língua espanhola, né? E isso foi muito importante na época. Peru, a Bolívia, a Argentina, Equador, até a Venezuela, que fecha esse segundo ciclo. E a Venezuela traz uma inovação que é o chamado Parlamento Indígena. É a primeira constituição que reconhece, que garante cotas, literalmente são isso, são cotas, né, para que indígenas possam concorrer de maneira separada aos cargos do Congresso Nacional e também aos cargos dos espaços políticos a nível de estados e municípios. Então, na Venezuela, você vai ter essa ação afirmativa, né, que também é uma ação afirmativa, né, voltada para a participação política, né. Isso foi muito importante, e isso talvez seja uma das possibilidades de se pensar uma replicação no Brasil, para que a gente tenha, de fato, mais parlamentares que sejam indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, sabe da dificuldade para poder, de fato, conseguir fazer isso. A gente vai estar vivenciando agora esse momento, né, de eleição municipal, mas é uma inovação que continua vigente e, com isso, continua tendo sucesso de garantir a participação. Qual é a outra questão? Qual é a crítica? É que é uma participação minoritária, né? Então, no universo, não sei quantos deputados, 200 deputados, basicamente uns 5%, 10 deputados são indígenas ou afro-venezuelanos. Não representa tanto uma proporção de negociação com os outros, mas representa uma possibilidade de ter mais representantes do que hoje em dia, por exemplo, nós temos no Brasil. Que basicamente, se a gente for sentar e dizer quem é de fato de povos nacionais que está no Congresso Nacional, Joênia Wapichana, só ela, né? E ninguém mais, né? Então, essa dificuldade que a gente tem hoje no Brasil. São 428 deputados e mais 81 senadores, e só uma pessoa, né, que de fato vem, né? Também, assim, posso dizer, talvez, de comunidades rurais, comunidade agricultura familiar, talvez tenha algum que eu tenha passado, mas do que eu lembro, é só a Joênia Wapichana. E o terceiro ciclo, que é o ciclo que vem na primeira e segunda década do século XXI, que já é um ciclo que vem com a Bolívia, a Constituição de 2007 2008, Equador, 2008, e Cidade do México, que é uma constituição de uma cidade dentro do México, que é de 2017. Aí o avanço é maior. É um avanço para a construção dos estados plurinacionais. Né? Vocês viram que a nossa Constituição brasileira reconhece a sociedade como sendo pluricultural. Né? Na Bolívia e no Equador, a lógica já é de pensar que todas as identidades étnicas são equiparadas à nação. Então, você tem a nacionalidade boliviana, nacionalidade equatoriana, mas você vai ter também a nacionalidade quechua, aimara, nacionalidade do povo afro-boliviano e afro-equatoriano, né? Elas são equiparadas à nacionalidade boliviana e equatoriana, e isso dá um outro patamar de discussão. Já não é mais o Estado trazendo a discussão que está na nossa Constituição de como se pode proteger direitos para povos e comunidades nacionais. Na Bolívia e no Equador é uma outra questão. É como a perspectiva indígena e afro-boliviana e afro-colombiana, sobretudo nesses países, como a partir dessa perspectiva repensar o Estado e repensar a sociedade. Né? Já são os próprios povos indígenas e os povos afro-bolivianos e afro-colombianos colocando sua perspectiva de refundar o Estado e refundar a sociedade para uma série de coisas. Por exemplo, o tribunal, aqui no Brasil é o STF, o Supremo Tribunal Federal, é o nosso máximo tribunal, né, de referência judicial. Na Bolívia é o Tribunal Plurinacional Boliviano. Né? Esse tribunal ele tem um número de ministros, sendo que obrigatoriamente metade dos ministros precisam ser indígenas. Né? Então, você tem uma composição em que metade tem que ser de indígenas. No Equador, metade dos membros ministros desse tribunal, do Equador é o Tribunal Constitucional Equatoriano, metade tem que ser de mulheres.
né, aí já é uma igualdade de gênero, que foi obrigatoriamente colocada na Constituição do Equador, fora outras inovações muito importantes, né? Para você ter uma ideia, a Bolívia tem uma Constituição que tem 415 artigos, um quarto desses artigos, dessa quantidade é só sobre direitos indígenas. São mais de 120 direitos indígenas que foram reconhecidos na Constituição boliviana, para muita coisa que no Brasil a gente nem sonha ainda em pensar que é possível reconhecer, né? Esse é um deles, né, a questão da paridade, digamos assim, no Tribunal Boliviano, né? Mas tem muitos outros que é muito interessante a leitura e esse exercício de imaginar que é possível. Acho que a Bolívia e o Equador nos colocam que a possibilidade de que é possível ir além. Evidentemente, com um quadro muito específico, né? Para vocês terem uma discussão, a Bolívia, 70% da população boliviana é de indígenas, é a maior proporção demográfica na América de indígenas no país, né, na Bolívia. O Equador também tem uma força muito grande demograficamente de indígenas e afro-bolivianos, afro-equatorianos, né? E a Cidade do México foi a última, 2017, que traz a discussão das cidades pluriculturais, e a Constituição da Cidade do México não é uma Constituição nacional, é uma Constituição de uma cidade, um distrito, né, uma capital do México, que traz inovações, porque pega essa base da Bolívia e do Equador e vai além, e pensa mais questões, e pensa outros elementos que são fundamentais também, entre eles a ideia das cidades pluriculturais, né, que são um marco muito interessante também. Mas, basicamente, esse é o contexto, né, e esse é o movimento que se estabeleceu e que ainda hoje está em movimento, né? Certamente a gente vai ter outros países trazendo outras inovações constitucionais para poder pensar duas questões centrais, pensar democracia e pensar a diversidade, né? Todas essas constituições avançaram porque tiveram como fundamentos avançar na perspectiva de como garantir a democracia e como garantir o melhor reconhecimento da diversidade da sociedade, né, em que elas foram estabelecidas, né? Então, com os mecanismos de participação, os mecanismos de inclusão ou de reconhecimento, e no caso da Bolívia e do Equador, de trazer para dentro da Constituição perspectivas, por exemplo, das cosmovisões indígenas, né, que passam a ser princípios constitucionais na Bolívia e no Equador, como a cosmovisão do Sumac Calçai, que é o bem viver, e a cosmovisão da Pachamama, né, que é a Mãe Terra, que passa a ter também um peso de um direito específico para a própria terra. A terra no Equador, a natureza, por assim dizer, ela é um sujeito de direito próprio, não é porque a discussão não é mais que se você atacar, se você desflorestar a mata, você vai prejudicar o ser humano, sempre pensando o quanto isso reflete para o ser humano. No Equador já não é mais assim, já é a própria floresta, ela tem um direito por ser floresta, porque ela é um sujeito específico de direitos, né, e tem que se reconhecer enquanto isso. Então é um outro patamar de discussão, mas aqui o Pedro Brandão, ele vai dizer que essas reformas constitucionais compõem um núcleo de várias lutas sociais que implicam mudanças em vários campos e esferas da vida social. Esses processos constituintes, esses momentos em que se está disputando a construção da Constituição, são a ponta do iceberg dos conflitos para a transformação de paradigmas societários que visam institucionalizar novos modelos políticos. Então isso é só, assim, uma das questões, e tem muitas outras, a gente vai até debater aqui ao longo da disciplina, que também tem que ser visibilizado e tem que ser entendido como sendo também arenas de lutas, né? A Constituição é uma, talvez seja a mais importante, mas tem muitas outras coisas importantes que também se tem que lutar, né, como luta por direitos, né? Então, essas são as características centrais, todas essas constituições aqui, nesses 3 ciclos, trazem essas questões. Um aumento, uma modificação do controle do poder político, com novas formas de participação da sociedade na gestão do Estado. No Brasil, qual foram as grandes inovações para poder garantir a gestão mais próxima da sociedade? Entre várias, né, a questão
dos conselhos de políticas públicas, né? É de 88 para cá que a gente vem. Antes de 88 só existiam 5 conselhos de políticas públicas: educação, saúde, o da mulher, que é de 85, o meio ambiente, né, e um último que eu me esqueci. Depois de 88, você vai ter uma explosão de conselho de política pública, porque a Constituição assegura uma maior participação da sociedade na gestão do Estado. E você vai ter conselho, por exemplo, para criança e adolescente, para juventude, desenvolvimento rural, para comunidades tradicionais, povos indígenas, conselho de assistência social, conselho de segurança pública, enfim, esses espaços dos conselhos que, com a gestão Bolsonaro, sofreram um grave retrocesso. Preciso lembrar que o decreto que foi emitido ano passado extinguiu muitos desses conselhos, todos aqueles que não foram regulamentados a nível de lei, que foram criados a nível de decretos, foram extintos, a grande maioria deles, mas esses conselhos trazem essa possibilidade de uma maior participação na gestão do Estado, na definição das políticas públicas, na definição das prioridades de atuação dos gestores a nível municipal, estadual e municipal. Por isso que eles são muito importantes de serem disputados e serem olhados com um olhar estratégico por vocês e pelos povos que vocês representam. Além disso, uma ampla carta de direitos com a inclusão de novos sujeitos, como povos com comunidades tradicionais, como meio ambiente, reforma agrária, enfim, novos direitos, novos sujeitos que não estavam pensados ali no caso do Brasil, antes de 88, recepção de tratados internacionais de direitos humanos, né? No caso do Brasil, esses tratados, a partir de 2008, o artigo 5º da Constituição brasileira, no seu parágrafo 3º e 4º, tá, vai dizer que, a partir de 2008, né, quando houve a emenda constitucional que mudou esse texto constitucional, todos os tratados de direitos humanos, ou seja, o que é isso? Todos os documentos jurídicos internacionais que forem aprovados por 2/3 do Congresso Nacional têm peso de emenda constitucional, então, ou seja, tem peso de direito constitucional. Até hoje foram muito poucos os tratados que foram aprovados com 2/3. Talvez o mais importante é a Convenção da Pessoa com Deficiência, né, que foi aprovado em 2009, se não me engano, e é com peso de 2009 a 2006, se não me engano, com peso maior constitucional. A Convenção Manaus de 88 já entra num segundo grupo de tratados de direitos humanos, que é aqueles que não foram aprovados com 2/3, ou seja, com maioria absoluta, dos parlamentares, mas que entra com uma norma que foi criada em 2008, com a interpretação do STF, do Supremo Tribunal Federal, como uma norma infraconstitucional, ou seja, uma norma supralegal, né? Está abaixo da Constituição e acima das outras normas das outras normas legais brasileiras, e isso é muito importante porque a Convenção 69 ela determina, ela precisa ser levada em consideração para discutir tudo que está abaixo da Constituição, seja Código Penal, seja a discussão de decretos, seja a discussão de outras leis, como a lei da UECA, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Juventude, o Estatuto da Igualdade Racial. Tudo isso tem que levar em consideração a Convenção 69. Se estiver em desacordo com a Convenção 69, a Convenção 69 tem força para poder determinar a correção interpretativa, porque ela tem mais hierarquia normativa, ela está acima dessas normas, isso você precisa levar em consideração. Além disso, aprofundamento dos instrumentos de proteção de direitos, vários instrumentos importantes, habeas corpus, habeas data, ação civil pública, ação popular, instrumentos como o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública do Estado, que não eram instrumentos que tinham. O Ministério Público não tinha a mesma configuração antes da Constituição Federal, e a Defensoria não existia antes da Constituição Federal de 88, ela é uma criação, né, da Constituição Federal de 88, né, para poder garantir maior acesso à justiça para a população como um todo. E no caso de povos nacionais, tem algumas defensorias, alguns ministérios que têm uma promotoria especializada que possa atender os seus casos de maneira mais específica, casos coletivos de maneira mais específica, atendimento mais adequado, né? E, por último, a incorporação de modelos econômicos no texto constitucional, e no caso de algumas constituições, como a do Equador e da Bolívia,
há uma crítica bem contundente ao capitalismo dentro das constituições, né, na medida em que se reconhecem outras lógicas de desenvolvimento para além da lógica capitalista, né, então as lógicas de desenvolvimento ligadas ao bem viver, não, bem viver, como você fala no espanhol, sumar calçai, que é o termo indígena, estão colocados ali na Constituição boliviana, também para poder fazer uma contraposição ao desenvolvimento capitalista. Evidentemente, isso na prática, né, de 2008 para cá, muitos conflitos e muitas contradições do próprio governo, por exemplo, do Evo Morales, que é um indígena, né, o primeiro indígena que foi presidente de um país na América Latina, mas com uma série de contradições também para poder reconhecer, inclusive para poder efetivar alguns direitos básicos, como o direito à consulta para alguns povos. E tanto é que, em algum momento, né, nos últimos anos, houve um rompimento do MAS, que é o partido que o Evo Morales representa, com o movimento indígena na Bolívia, né? E isso foi, de fato, algo muito simbólico para mostrar o quanto a Constituição segue uma linha, até certo ponto, de um país dos sonhos, e a realidade segue numa outra linha, né? E a nossa tensão é sempre tentar forçar com que a realidade seja cada vez mais próxima daquilo que as constituições trazem como sendo as promessas de direitos, ou, no nosso caso aqui, as garantias que têm que ser utilizadas nos embates políticos, né, que temos, né, que certamente ocorrem e vão ocorrer. Tá? Então, o mais importante é que o constitucionalismo intercultural é uma criação de Nuestra América, como a gente diz, na América Latina, né, e busca a integração latino-americana. Todas essas constituições, inclusive a brasileira, reforça a importância da integração latino-americana, reforça a importância da gente se unir não somente enquanto povos do Brasil, comunidades do Brasil, mas comunidades e povos que estão na América Latina como um todo, né, que precisam ter essa unidade, precisam ter essa articulação para poder fortalecer suas demandas, fortalecer a possibilidade de garantia de direitos. E também reforça uma discussão da cidadania diferenciada, né, porque a cidadania diferenciada questiona a estrutura normativa da cidadania. Na medida em que eu disse para vocês que a fundação dos estados modernos, como se diz, na América Latina, a partir do século XIX, né, quando você vai ter várias lutas por independência de vários países na América Latina para poder se tornar independente, sobretudo do Império Português, do Império Espanhol, essas lutas foram feitas para poder fundar um Estado independente, o Estado brasileiro, por exemplo, independente, junto com isso, fundar uma nacionalidade, que no caso do Brasil é brasileira, né, e fundar uma cidadania. Né, e tudo isso foi pensado de maneira assim, né, é um Estado para uma nação, para uma cidadania. Mas tudo esse desconsidera toda a diversidade étnica e racial que existia aqui, que reivindicava até um Estado, mas para mais de uma nacionalidade e mais de uma perspectiva de pensar a cidadania. Né? Porque a cidadania vem com a ideia de você ter direitos comuns para os cidadãos e cidadãos. Né? Direitos comuns que trouxessem um patamar de garantias jurídicas que servissem para todo mundo da mesma forma. Ou seja, que homogeneiza a população que pode ter reconhecimento enquanto cidadão desse país. Né? E essa perspectiva, essa estrutura que vem desde a fundação do Estado brasileiro, a partir de 88, ela é fortemente colocada em questionamento. Né, quando se passa a reconhecer uma lógica de cidadania diferenciada, que basicamente, o que é a cidadania? Né, eu acho que essa é uma explicação, diria eu, teórica, né, diria eu, técnica, jurídica, mas eu gosto de recorrer sempre a uma poesia de um poeta amazonense, Tiago de Mello, né, que também refletiu sobre a cidadania. Né, e fez uma poesia sobre a cidadania. A poesia é essa aqui. Vou ler para vocês. Cidadania é um dever do povo. Só é cidadão quem conquista o seu lugar na perseverante luta do sonho de uma nação. É também obrigação
a de ajudar a construir a claridão na consciência de quem merece o poder, força gloriosa que faz um homem ser para outro homem, caminho do mesmo chão, luz solidária e canção. Eu gosto dessa poesia do Tiago de Mello, porque ele um pouco que inverte a ideia da cidadania. A cidadania, para ele, não é um direito, é um dever do povo. Ou seja, não nos basta somente dizer que nós temos direito. Nós temos que estar a todo momento lutando para que esses direitos, de fato, sejam garantidos. Lutando para chegar a determinados espaços, como os espaços de eleição política, como estamos tendo agora, espaços de discussão nos conselhos de políticas públicas, espaços de discussão em audiências públicas, em discussão em conferências de políticas públicas, lutar para poder entender que é somente na participação que a gente vai, de fato, concretizar essa cidadania. A gente vai, de fato, ter uma cidadania que seja mais condizente com aquela que a gente quer ter, de fato, idealmente. Então, ele inverte um pouco essa relação. É um dever. Tá? E ele inverte isso para poder reforçar essa dimensão. Tá? E eu não vou me estender muito aqui, porque eu já vi que a gente passou do horário. Tá? E quero dizer que o Joaquim Shiraishi, ele entende que é um processo de reconhecimento do caráter plural e multiético da sociedade, que tem favorecido a constituição de um campo jurídico do direito étnico e, portanto, de uma forma própria de refletir o direito. Então, isso é muito importante, isso está no texto que vocês vão ler, do Joaquim Shiraishi Neto, só quero reforçar que essa é a perspectiva da cidadania diferenciada, ou seja, que além de direitos gerais, direitos comuns a toda a população, existem direitos étnicos, que são específicos de vocês, e que envolvem demandas coletivas, como a terra, como o meio ambiente, como identidade, como participação, e que vão fundar a ideia da etnocidadania, ou da cidadania diferenciada, da cidadania plural, enfim, tem a cidadania intercultural, multicultural, tem muitos termos que se possa utilizar. Eu uso etnocidadania porque eu acho que compõe melhor na perspectiva que a gente está adotando na disciplina. Tá? E o Gerson Banil, o Gerson Luciano Banil, é um intelectual indígena, sintetiza os povos indígenas, que é basicamente, os povos indígenas, além do usufruto dos direitos universais do cidadão brasileiro, planetário, possuem também o usufruto de direitos específicos relativos à sua cultura, às suas tradições, aos seus valores, ao seu conhecimento, aos seus ritos. Isso vale para todos os povos das tradicionais. É essa a perspectiva da cidadania diferenciada, da etnocidadania, que de fato a gente vai exercitar ao longo da disciplina, e vamos pensar isso para poder pensar o direito a partir da situação vivenciada por cada povo e por cada comunidade tradicional, como diz Joaquim Shiraishi, ou seja, compreender que a cultura ela é fonte de direitos, é fonte tanto para poder repensar, fazer uma construção intercultural dos direitos que estão colocados, por exemplo, direito à vida, direito à terra, direito à saúde, tem uma outra lógica de compreensão a partir de cada povo, de cada comunidade que está aqui representado por vocês, e que precisa ser levado em consideração como também uma fonte de produção de outros direitos, de outras formas de garantir o tratamento do Estado, de políticas públicas, e também de desnaturalizar determinados conceitos, modelos jurídicos, que estão ali colocados como sendo um modelo único, mas cada vez mais a gente precisa pensar em termos plurais, em termos com referenciais locais, referenciais étnicos, como sendo a principal prerrogativa, o principal eixo de organização desses direitos. E eu acho que para poder finalizar hoje, é basicamente pensar como pensa o Boaventura. Eu acho que o imperativo da cidadania diferenciada é o imperativo que está colocado ali pelo Boaventura de Souza Santos, num dos textos seminais importantíssimos dele, que é basicamente esse: temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Ou seja, é importante utilizar os direitos gerais da população quando o que está em discussão ali usa a diferença para inferiorizar, usa a diferença para poder tratar de maneira desigual. E é importante utilizar
a diferença, utilizar as especificidades, quando o que está em discussão é uma igualdade que tenta homogeneizar todo mundo e descaracteriza as peculiaridades, as particularidades étnicas e culturais de determinados povos e sujeitos. Então, essa mediação entre a igualdade e a diferença, entre a igualdade que, ao invés de reconhecer a diferença, inferioriza, e a diferença que, ao invés de pensar a igualdade na diferença, descaracteriza, e o direito à diferença, para poder pensar a não descaracterização das especificidades, né, essa mediação é fundamental para que a gente possa exercer a perspectiva de uma cidadania diferenciada e a perspectiva de utilização do repertório jurídico que existe no Brasil e a nível internacional e que na disciplina a gente vai exercitar cada vez mais. Isso ligado a uma outra questão que na próxima aula a gente vai discutir, que é a perspectiva da autodeterminação dos povos, né? Isso é muito importante. A autodeterminação ela vai, de certo modo, fundir essas duas questões da igualdade e da diferença para poder pensar a partir de uma lógica dos próprios povos mais tradicionais. Tá? Então, dito isso, pessoal, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? Deu para entender como estamos aí? Estamos aí ainda? Estou aqui. Ótimo. Então, se deu para entender, eu não sei se teve alguma dúvida, alguma questão, pessoal? Não, até agora dando para entender. Tá bom, tá certo. Franciele, Ingrid, então tudo bem. Não ficou nenhuma dúvida, então hoje a gente termina por aqui, tá? E aí vai ficar gravado essa aula, eu vou disponibilizar para vocês. O material que eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam ter acesso. Até amanhã eu disponibilizo. E na próxima aula a gente vai tratar já desses direitos que são importantes de serem trabalhados como macro-direitos, né? Direitos que vão perpassar todos os outros direitos que vocês vão discutir ao longo das próximas disciplinas, já vem discutindo na vida de vocês, enfim, não é algo novo, é algo que você já vem vivenciando, mas que eu quero trabalhar como sendo, digamos assim, a base, né, a raiz, por assim dizer, dessa árvore de direitos. Essa raiz tem como núcleo a autodeterminação e como as três principais raízes, autonomia, participação e reparação. Tá? E aí daí surgem vários outros direitos que vão vir bebendo na fonte dessas três ramificações. Tá? Então, agradeço muitíssimo vocês terem acompanhado até aqui. Espero que a internet tenha possibilitado que vocês tenham conseguido, né, escutar e compreender de uma maneira adequada o que eu apresentei. E ficamos aí para a nossa próxima aula no dia 27 e amanhã amanhã é de 7? Esqueci aqui agora. Enfim, mas amanhã é de 7 até... Não, minto. Aqui, amanhã de 7 até as 22 horas, o atendimento a vocês, caso tenham dúvidas sobre o que a gente discutiu hoje e sobre também o trabalho avaliativo, tá bom? Ok, muito boa aula. Era uma das disciplinas que eu tinha muito interesse em fazer, mas assim, na sala, no contexto presencial, né? Acho que seria muito interessante. Ótimo. Isso, com toda a turma, mas como essa possibilidade é o ensino remoto, então vou tentar absorver o máximo que eu puder dessa disciplina, porque era uma das disciplinas que eu mais esperava no curso. Então, a gente imaginou que ela seria passada bem no finalzinho do curso, porque o senhor estava mestrado, né, doutorado, mas a gente teve a oportunidade de ter agora, que foi tempo da pandemia, né, mas muito boa aula mesmo, gostei muito, estou muito interessada nessa disciplina mesmo.
Ótimo, Franciele. Eu que agradeço também o interesse e a importância colocada na disciplina. E certamente eu acho que essa disciplina vem nesse momento, depois de discutir a história dos direitos humanos, para poder, de fato, marcar vamos assim, uma base para tudo aquilo que a gente vai discutir mais adiante, seja a disciplina de direitos humanos, gênero e geração, direito à terra, que também vai ter uma só sobre isso. Enfim, vamos ter várias outras disciplinas, mas vamos assim, a fonte, a base de tudo vem dessa disciplina agora, porque ela vai discutir, a gente está discutindo, né, toda a fundamentação jurídica que vocês têm e que tem que ter acesso, que tem que utilizar cada vez mais para poder lutar, enfim, em benefício das lutas sociais de vocês, né, e das questões que vocês tratam diariamente nas comunidades, nos povos de vocês. Então, eu fico feliz por essa perspectiva, acho que é essa mesmo, e certamente a gente vai ter para os próximos momentos bastante coisa para poder discutir, para poder apresentar, tá certo? Então, desejo já boa noite para vocês. Amanhã a gente certamente vai se encontrar a partir das 19 horas. Eu entendo que não necessariamente todo mundo ao mesmo tempo, mas cada um no seu momento. E quem quiser também não necessariamente precisa estar presente. Enfim, fique à vontade, eu vou estar disponível para poder tratar de questões de dúvidas que ficam, seja da disciplina agora, de hoje, seja do que eu vou encaminhar para vocês, do trabalho avaliativo e dos textos também que eu vou encaminhar para vocês, tá certo? Então, desejo uma boa noite e fiquem bem, né, fiquem com saúde, sobretudo, nesse momento, vocês, seus familiares, e das comunidades também que vocês têm pertença, né, e tudo certo, e amanhã a gente se encontra, agora já através do WhatsApp ou do e-mail, tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite, Boa tchau, noite. tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê? Me deixa eu ver. Mãe. Tio, mãe, se pedir é meu. Se você não corre o caderno, isso daqui? É mãe. O caderno? Não sei se tudo, né? Vem, mais ou menos assim. Eu vou ler. Regra 3 dias. Ai, é nada de caderno. Claro que não.
Deu pra todo mundo subir. Mandaram que ele embora de lá da Forma de Rio. E aí?